Bom, então agora eu passo a palavra para a professora Carla, que vai conduzir, então, essa mobilização institucional. Muito bem, gente. Então, boa tarde. Pedindo desculpas pelo atraso, mas como o turno da manhã atrasou, não havia como, né, nós nos mobilizarmos todos para o almoço em só 1 hora, mas, de qualquer forma, a gente imagina que conseguiremos recuperar esse atraso. Como a gente já combinou pela parte da manhã, a partir de agora, então, nós estamos dando início, né, a um ato oficial desta edição da Rede Tec Sul, onde, enquanto gestoras e gestores dos 6 institutos federais da região sul, né, nós traremos aqui as nossas falas, as nossas explanações, fundamentalmente focadas, né, na reversão do corte orçamentário de 30% linear que foi imposto há 2 semanas atrás e que, por não incidir na despesa de assistência estudantil, esse 30% se transformou na rede federal em percentuais que variam de 37% a 42% sobre as demais despesas de custeio, né? E, evidentemente, para além, né, do nosso pleito de fazer valer o direito da Lei Orçamentária 2018 e recebermos na integralidade os nossos orçamentos, para os quais nós nos planejamos no ano passado, também, né, é importante que a gente paute a necessidade de que os nossos governantes, especialmente aqueles que estão na linha de frente do Ministério da Educação, né, destinem aos institutos federais e às universidades federais o respeito, né, e a consideração que instituições da nossa natureza merecem, não porque são nossas instituições, mas sim pela história de transformação que essas instituições têm junto à sociedade brasileira. Nós queremos agradecer a presença da RBS TV, que está conosco, já tomou o depoimento de alguns de nós e está veiculando essa matéria amanhã, a exemplo de todos os outros veículos de comunicação que têm apoiado e dado muita visibilidade para os movimentos de estudantes, de servidores, de gestores, com relação a essas pautas, e nós combinamos, então, que cada um dos reitores e reitoras vai fazer uma breve fala sobre essa temática. Evidentemente, na sequência, a gente abre, caso algum dos colegas queira marcar algum posicionamento, combinamos que ninguém vai extrapolar o tempo de 3 minutos, e na sequência, como a Tina já falou, nós vamos descer, nós vamos fazer um abraço simbólico, né, ao campus Frederico Westphalen, mas representando o nosso abraço e a valorização de toda a rede federal e da educação pública desse país. Na sequência, vamos fazer a foto oficial do evento e, logo em seguida, nós colocamos essas imagens e esses depoimentos, né, nas redes sociais e em todos os nossos grupos, para que fique marcado que nós, gestores e gestoras, estamos reunidos aqui em Frederico Westphalen, pautando essa luta que é de todos que acreditam na educação pública desse país. Então, vou justificar, a professora Sônia não está conosco aqui ainda, ela teve um pequeno incidente, agora há pouco machucou a cervical dela, ela está fazendo um atendimento, ela deve se juntar a nós na sequência. Se isso não acontecer, a gente vai solicitar, então, que um representante do Instituto Federal Catarinense possa se somar a nós aqui na mesa, certo? Então, nós vamos dar início a esse momento. Vou começar pelo professor Flávio, né, que aí a gente faz, na sequência, todas as falas. Então, boa tarde a todas e a todos. Eu quero falar que os protestos e as manifestações que estão ocorrendo hoje pelos nossos campos, pelas nossas cidades, pelo país afora, eles não são simplesmente por defender e querer que haja a reposição dos nossos orçamentos previstos. Esses protestos e manifestações vão muito além disso. Vão principalmente para que a gente possa manter e expandir cada vez mais
possibilidades para pessoas entrarem nas nossas instituições, buscarem as suas transformações de vida. Esse é o principal e deve ser o principal mote das nossas manifestações, dos nossos protestos. Eu creio que é isso que nós estamos mostrando hoje para o país, com tudo que estamos fazendo. Mas eu quero chamar a atenção, eu acho que alguns de vocês ouviram o nosso presidente hoje pela manhã falar que os nossos estudantes são idiotas e imbecis por estarem nas ruas. Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Os nossos estudantes não são idiotas nem imbecis, não. Não podemos deixar essa pecha ser criada por aqueles que fazem as nossas instituições no dia a dia. Temos que protestar fortemente contra isso. Os nossos estudantes e os nossos colegas são cidadãos brasileiros, como qualquer outro, que têm o direito de se manifestar e de mostrar e de defender aquilo que eles acreditam, que é nessa educação transformadora que nós acreditamos e que nós estamos aqui hoje defendendo também. Temos que assegurar a liberdade de poder fazer essas manifestações e dizer ao nosso presidente que nos institutos federais, sim, se constrói verdadeiros cidadãos brasileiros. E agora eu quero encerrar e pedir um grande viva de todos nós aqui, pelos institutos federais, pelas suas possibilidades de transformação de vida que levam as pessoas pelo Brasil afora. Um viva aos institutos federais! Passamos a palavra, então, ao professor Júlio Reck, reitor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Muito boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos, meus colegas, diretores e pró-reitores do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Acho que todos nós aqui presentes já estamos suficientemente esclarecidos, indignados, exaltados quanto à importância do momento, quanto os cortes ou o bloqueio ou contingenciamento, ou o último eufemismo usado na semana passada, indisponibilidade orçamentária, e não faz a menor diferença o termo que escolherem, o que importa é que na prática nossos estudantes serão prejudicados. Não importa o eufemismo escolhido, estamos convencidos de que é impraticável vivermos, trabalharmos, fazermos isso que o professor Flávio com tanta propriedade disse que fazemos tão bem ao longo de 2019. Eu tenho uma pequena divergência com as pessoas que dizem que voltamos à década de 90, e muitos têm dito isso, e faz sentido em muitas coisas. Mas para mim, particularmente, e não que eu me lembre de ter vivido, mas de ter lido e de ter ouvido pessoas sábias e experientes, há uma diferença muito importante. Na década de 90 não havia pauta ideológica. Não havia por parte do presidente da República, até porque era um sociólogo, um democrata, não havia tolimento às liberdades de expressão, às liberdades individuais, a trabalhar direitos humanos em sala de aula, a discutir, a problematizar. Ou seja, 2019 é muito pior do que a década de 90. Porque, inclusive, a nossa capacidade e a nossa propriedade em reclamar, em dizer que as coisas não estão acontecendo a contento, está sendo também colocada à prova. Portanto, de certa forma, eu rogo para que, se conseguirmos reverter o bloqueio, o contingenciamento ou o corte, a gente não perca de vista essa pauta. O combate a toda e qualquer cerceamento de liberdade de expressão, de liberdade de ir e vir, de os nossos estudantes de todas as naturezas e ideologias dizerem aquilo que melhor lhe convir em sala de aula, nos espaços acadêmicos. É uma segunda pauta muito importante e que também não devemos deixar de praticá-la. E encerro dizendo que talvez tenha chegado o tempo em que as pessoas se deram conta de que educação não pode ser retórica de candidato, porque ela é de todos. Desde o candidato a vereador, ao prefeito, ao deputado estadual, ao presidente da República, todos, sem exceção, em campanha, dizem que educação é a forma de resolver os problemas. No entanto, de forma misteriosa, ao se elegerem, ao tomarem posse, isso tudo se esvai, isso tudo fica no passado. Mas eu quero crer que chegou o momento em que as pessoas se deram conta disso,
E o que está acontecendo hoje no Brasil, e o que aconteceu segunda-feira passada nos nossos campi, aquelas centenas de abraços coletivos nas unidades do Instituto Federal pelo Brasil, seja um sinal de novos tempos, aonde as pessoas não mais aceitem a retórica do candidato e cobrem, sim, a prática dos eleitos. Que a educação seja colocada no lugar mais alto e mais importante. E essa é a bandeira que une todos nós aqui presentes e que une todas as pessoas que estão lá, nas nossas bases, nos nossos campi, nas nossas reitorias, se manifestando e dizendo que está errado o que estão fazendo com as universidades. E é importante que a gente lembre disso, né? As universidades também são bandeira nossa e também devem ser bandeira nossa. As universidades devem ser levadas também a sério e não devem ser colocadas de lado nessa nossa briga. A briga é pela educação pública brasileira. Muito obrigado. Passamos para a professora Maria Clara, reitora do Instituto Federal de Santa Catarina. Boa tarde. Nossa RedeTech, nossa segunda RedeTech regional, é um orgulho a gente conseguir fazer um evento desse, em tempos tão difíceis, mas é onde a gente pode mostrar também, né, a nossa força, de uma maneira diferente do que a gente tem hoje no nosso país. E o que eu quero falar são algumas coisas que nós já falamos semana passada, né, no CONIF, de que a gente não pode se apequenar. Nós não podemos, não devemos nos acostumar com aquilo que é menor, com aquilo que pode prejudicar ou diminuir as nossas instituições. Então, a nossa luta tem sido mostrar para a população, mostrar para a sociedade, e a mídia tem sido muito importante nesse momento, de que se a gente diminuir a nossa instituição, nós estamos diminuindo as possibilidades de termos um país melhor, um país menos desigual, um país sem violência, um país com oportunidades a todos. Então, a nossa grande bandeira da educação pública profissional, ela não pode querer se adaptar ao contexto que nós temos hoje desse corte violento, drástico, inesperado, cruel até, porque tira oportunidade das pessoas terem uma outra possibilidade de vida. Então, nós temos defendido isso bem forte no CONIF, eu defendo isso também no nosso colégio de dirigentes, com os nossos diretores, de que se a gente disser que vai poder diminuir esse corte que estão colocando, né, bloqueando o nosso orçamento, nós vamos ter o ano que vem um orçamento menor. Então, nós já estamos trabalhando numa perspectiva de que a instituição pode ser menor, de que as oportunidades para os nossos estudantes podem ser menores, e de que tudo que a gente faz e tudo que a gente pode mais ainda fazer, pode se apequenar. Então, a minha fala é no sentido que a gente não pode se acostumar, não pode se render a qualquer tipo de situação que vai nos deixar menores, para não fazer jus e contrariar completamente esse discurso que está circulando de hoje, essa fala que foi uma fala pejorativa, cruel, até coisas, né, adjetivos que eu acho que nem cabem aqui a gente citar, porque nós somos uma instituição de educação, nós somos uma instituição de esperança, de transformação, de mudança, de igualdade, de justiça. E eu achei que a gente não ia mais precisar cantar uma música que se cantava há muito tempo atrás, mas eu quero citar essa música, e se alguém conseguir lembrar da letra dela, a gente podia cantar um pedacinho. Tem vários que poderiam ser referência, mas eu selecionei uma aqui, mas eu separei aqui, uma diz o seguinte: caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas estrolas da vila, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber.
Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Isso, e na sequência, então, o professor Kanata, reitor do Instituto Federal do Paraná, que também nas horas vagas é reitor. Muito boa tarde a todas e a todos. Acho que a gente precisa resgatar um pouco dessa alegria, né? Apesar de todas as pressões que pesam aí sobre nós, mas nós precisamos ter a capacidade ainda de, diante de todas essas atrocidades, a gente sorrir, cantar e não perder a esperança. Porque eu acho que, como diz aqui um poeta gaúcho, né? E o que restou assim, no peito, em vez de medalhas, cicatrizes de batalhas, foi o que restou para mim. Então, essa luta, ela não vai parar agora, não. Ela está só começando. Então, nós temos sinais aí claros, né, de que a gente precisa avançar muito nesse sentido, porque nós, um governo que chama os nossos estudantes, né, de idiotas imbecis e massa de manobra, leva a gente a lembrar do Bertolt Brecht, né? Pode ser um analfabeto político, não é possível. É verdade? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Quer dizer que a coisa está só começando, né? Eu gostaria de dizer da importância desse evento. Nós conversamos lá, semana passada, lá durante a reunião do CONIF, e a gente chegou à conclusão que nós não deveríamos realmente abortar aqui, apesar do corte. E eu queria agradecer os diretores e diretoras do Paraná que estão presentes e pedir que vocês colocassem em pé, por gentileza, os paranaenses, né? Olha aí, Olha que beleza. Muito obrigado, né? O Instituto Federal do Paraná, nós temos 10 anos, né? Porque nós começamos em 2000, no finalzinho de 2008, ali com a criação da rede federal. E apesar de nós termos 10 anos, nós temos 25 campi, são 20 campi e 5 campi avançados, né? São 25. Estamos no processo de criação de mais um campus avançado agora em Arapongas, e temos já a criação de 2 centros de referência, né? Temos 24 mil estudantes presenciais, 11 mil estudantes à distância, e a nossa educação à distância ela está em 114 polos do Paraná, mais um polo em Goiás, em Cristalina, e um polo em São Paulo, em Ilha Comprida, né? Então, a gente tem já uma abrangência muito grande, apesar de uma instituição ser relativamente jovem. E eu queria resgatar aqui o porquê, né, da gente não baixar a guarda nessa luta, e muito provavelmente porque sobrarão aí as cicatrizes de batalha no peito, e por uma causa muito nobre. Vocês viram hoje aqui, acho que foi o Weber que apresentou um dado aqui importante, o Weber, com certeza, de que 58% dos nossos estudantes na rede federal tem renda familiar até um salário mínimo. E essa semana nós recebemos um dado do CONIF, a Lena está lá no fundo, nós recebemos um dado do CONIF, 76% dos estudantes da rede federal têm renda familiar de até um salário mínimo e meio. 58% um salário e 76% um salário mínimo e meio. Tá? Dentro de um universo de 1 milhão de estudantes e toda a representatividade que a gente tem, né, nas 661 unidades que nós temos aqui. Então, gente, nós não podemos admitir que esse trabalho, né, construído ao longo de
mais de 100 anos, ele venha simplesmente agora ser descontinuado. E nós não podemos aceitar simplesmente nenhum centavo a menos, porque não tem mais de onde cortar. E como já foi dito aqui, se a gente se contentar com 1 centavo a menos, a gente vai estar dizendo assim, teoricamente, que estava sobrando 1 centavo. E não está sobrando nada. Então vamos nos unir. Ninguém pode soltar a mão de ninguém, hein? Tá? Ninguém solta a mão de ninguém, beleza? Então, estamos aí, o Instituto Federal do Paraná está junto, unido nessa luta com todos, não só aqui no Sul, mas o Brasil inteiro, para que a gente possa fazer cada vez mais essa rede forte e significativa dentro do nosso país que precisa tanto. Muito obrigado. A professora Sônia não pôde se juntar a nós pelo incidente que aconteceu, mas a Josefa, pró-reitora de ensino, ela vai, então, representar aqui o Instituto Federal Catarinense. Boa tarde a todos. Primeiro, lamentar que a Sônia realmente... A gente estava esperando para ver se ela conseguia vir até aqui, colocar o posicionamento dela, mas, infelizmente, ainda não deu tempo dela se recuperar, né? O que a gente tem percebido nesse momento bastante delicado é de que, ano após ano, a gente tem sofrido redução no nosso orçamento, e se não se reduz o orçamento no valor global, se reduz no proporcional. O nosso aumento, e os dados foram apresentados hoje, do nosso número de alunos, é muito maior do que, proporcionalmente, o orçamento que está sendo disponibilizado para nós. E mais do que um ataque ao nosso orçamento, é um ataque à nossa função social. É um ataque ao nosso papel de interiorização. É um ataque ao nosso papel de inclusão social. Então, quando se retira nosso orçamento e ainda se usa o discurso de que é a verba que é discricionária. É discricionário comprar o material do laboratório? É discricionário fazer pesquisa e extensão dentro dessa instituição? Agora é discricionário também pagar a conta de luz, telefone, água e assim por diante? Então, todos esses movimentos que a gente tem percebido é no sentido também de atingir o nosso papel social, de que a nossa capacidade de fazer a oferta com a qualidade que a gente defende, ela seja atingida, né? Então, lamentamos profundamente esse movimento que tem ocorrido e colocamos a posição do IFC também pelo nenhum centavo a menos, porque é necessário para que o nosso papel social seja desenvolvido com a qualidade que a gente defende. Muito obrigada. Bom, gente, antes da gente encaminhar para o segundo momento desse ato, já que o professor Zanata, né, mostrou a força da representação do IFE Paraná aqui, nós vamos ter que resgatar a força da participação dos demais institutos também, até para eu não precisar devolver a palavra para quem já falou, né? Então, eu vou pedir que fique em pé a representação do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, por favor. Aqui. Por favor, em pé, a representação, os gestores do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Os gestores do Instituto Federal de Santa Catarina. Por isso que a gente teve que vir de ônibus, de carro, de trem, de tudo, né? Para trazer. Obrigada, pessoal. Vocês são demais. A representação do Instituto Federal Catarinense. E, por fim, a representação dos anfitriões, né? Turma do Instituto Federal Farroupilha, por favor, em pé. Isso, né, apesar da brincadeira, mas isso mostra a nossa força. Agora nós respondíamos, né, à equipe da RBS, né, e fazíamos as contas. Somos 105 campos na região sul do Brasil, né?
Pela primeira vez contamos isso, parece mentira, né? E não vou fazer falas, né, a respeito do que já foi pautado, todos nós estamos sentindo, né, na pele, na carne e no coração, os efeitos do que está posto dentro desse cenário nacional. E quero só, antes de convidar vocês para a gente descer e fazer o abraço à Rede Federal, falar um pouquinho sobre algo que, obrigatoriamente, tem que ser a nossa postura daqui para frente, e algo que muitas vezes assusta, né? Nós estamos vivendo um momento em que nós temos que lutar, nós estamos vivendo um momento em que nós temos que fazer a defesa intransigente daquilo que nos constitui enquanto instituições. E sei que a gente vive hoje no nosso país, nos últimos tempos, uma polaridade que não está fora das nossas instituições. E que as nossas cores partidárias e que as nossas ideologias, elas não convergem necessariamente. Mas tenho certeza que a nossa intencionalidade para com os serviços que nós entregamos à sociedade brasileira é algo de unânime entre todos nós. E o meu apelo e o meu convite a todos, e acho que isso se dá em todas as nossas unidades, é que a gente possa, sim, estar permanentemente em luta, estar permanentemente alertas contra todas essas ações que estão sendo destinadas, né, a fazer com que as instituições públicas de ensino, seja em nível municipal, estadual ou federal, né, elas sejam desqualificadas junto à população e, dessa forma, eles possam fazer acontecer, né, o projeto de entregar aquilo que nós temos de mais caro, de mais precioso ao capital privado, às grandes corporações educacionais. Hoje, um dos melhores negócios que existe no mundo é vender educação. E nós não queremos vender a educação que nós praticamos. Então, só fazer esse apelo a vocês. Lutar é o nosso papel principal hoje. Nós somos gestores, nós somos linha de frente. É na nossa prática, é no nosso exemplo que os nossos colegas, que os nossos alunos, que as famílias dos nossos alunos se inspiram. E nós agora, mais do que nunca, temos obrigação de ser inspiração para quem defende a educação como um direito do povo brasileiro. Então, só trazer esse apelo a vocês, nós não queremos dar golpe, não, né? Nós não vamos fazer o que fizeram na história desse país, né? O que nós queremos é, respeitando a democracia, respeitando a legitimidade dos mandatos, fazer valer a garantia daquilo que o povo brasileiro quer e que o povo brasileiro precisa, que é educação pública de qualidade, que é segurança, que é saúde, para a grande maioria da população brasileira que não pode não comprar esses serviços. Então, em luta, em defesa daquilo que é a essência das nossas instituições. Educação pública para todo mundo que precisar. E enquanto isso não for garantido, nós vamos estar alerta, nós vamos estar em luta e nós vamos até a última consequência para que essa história não seja modificada, tá, gente? Muito obrigado pelo apoio de todos. Antes de descer, eu coloco a palavra à disposição, se alguém gostaria de trazer mais algum elemento para essa fala. Então, vou convidar para que a gente possa descer, fazer o abraço ao campus Frederico Westphalen, em nome desse abraço, abraçar toda a educação pública brasileira e depois fazer a foto oficial do evento e fazer rodar nas redes sociais.